Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus, salve Maria. Hoje, 12 de abril, sexta-feira da segunda semana da Páscoa. O evangelho de hoje é de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graça e os distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez a mesma coisa com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo os sinais que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para um monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje já sexta-feira da segunda semana da Páscoa, ou seja, ainda estamos vivendo o período pascal. E hoje no Santo Evangelho, o Senhor nos orienta de como devemos comportar na nossa caminhada. O Senhor mais uma vez nos ensina. Agradecemos ao Senhor por mais essa possibilidade, por mais esse direcionamento que Ele dá a cada um de nós. O Santo Evangelho de hoje, ele nos mostra algo de suma importância na nossa caminhada, ou seja, a solidariedade, o amor e a compaixão para com os nossos irmãos. No Santo Evangelho de hoje inicia-se: Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamada de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Ou seja, uma multidão ansiosa por amparo, uma multidão ansiosa por muitas curas, uma multidão que dependia e precisava do seu mestre. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus, ou seja, tempo de solidariedade.
e o Senhor sentou com os seus discípulos. É como se o Senhor também estivesse sentando com cada um de nós, estivesse sentando para nos orientar, para nos direcionar. Especialmente, ele fazia referência àquela multidão, aquele povo que necessitava do Senhor. É como se nós pudéssemos acolher o ensinamento de pessoas que precisam de cada um de nós. Aquelas pessoas que estão como que sem ovelhas sem pastor. E o que Jesus faz? Jesus, para questionar e para colocar os discípulos à prova, procura como deveria alimentá-los, para saber as intenções, para saber a fé, para saber a solidariedade também dos seus discípulos. Será que o Senhor também nos fala a cada um de nós também? Nos questiona também como alimentar esse povo que precisa de cada um de nós. E o que aconteceu? Havia algo ali além, que tinha apenas alguns peixes. Vamos comprar pão para todo esse povo possa comer? Isso foi o que Jesus fez para colocar discípulos à prova. Disse isso para pô-los à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. O Senhor já sabia como deveria se comportar diante daquela multidão. E Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Ou seja, financeiramente, eles não teriam condição, não teria como alimentá-los. E Jesus, com sua sabedoria e com seu amor, convida para que possam fazer a solidariedade. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. O que seria 5 pães de cevada e 2 peixes para aquela grande multidão? Aí que vem o grande amor de Deus. Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia relva naquele lugar, ou seja, havia grama e lugares que poderia muito bem aconchegar cada um deles. E assim eles fizeram. Aí Jesus deu graças e distribuiu aos que estavam sentados. Ou seja, distribuiu pedaços de pães para toda aquela multidão. Essa é a primeira parte do Santo Evangelho que mostra a solidariedade, que mostra o carinho, que mostra o amor que Deus tem para com seus filhos. E também nos dá uma grande lição, que nós não devemos desanimar diante das dificuldades. Muitas das vezes nós também podemos fazer a multiplicação dos pães. Muitas das vezes nós, queridos e amados irmãos, com a ajuda de um, de outro e outro mais, podemos fazer algo de extraordinário para aquelas pessoas que precisam. E depois, para encerrar esse Santo Evangelho, nos mostra mais uma vez como devemos fazer, devendo ser humildes, nunca fazer algo para que sejamos vistos, nunca fazer algo para que as pessoas observam aquilo que estamos fazendo. Foi aí que houve um questionamento. Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus
Olha que coisa mais bonita. Jesus retirou-se de novo sozinho para um monte. Ou seja, eu não quero ser venerado por essa atitude. Eu não quero ser aclamado por essa ação que eu fiz. Cada um de nós também, queridos e amados irmãos, devemos nos comportar com essa atitude de Jesus. Não devemos fazer algo para sermos aclamados. Não devemos fazer algo para que as pessoas nos vejam. Não devemos fazer algo para o nosso próximo para que sejamos elogiados. Quando nós fizermos e sentir que fizemos o bem, que fizemos a solidariedade, que praticamos o amor, devemos nos comportar como Jesus se comportou. Retirar para a oração. Agradecer ao Senhor por aquilo que Ele permitiu que nós fizéssemos. Então, queridos e amados irmãos, que nós possamos ter em nossos corações, em nossas atitudes, em nossos momentos de ajuda e acolher o irmão, que nós façamos com um único objetivo, que ele seja agraciado e não nós. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.